Mas como diz a nossa música cantada de hoje, e como foi o tema de todas as canções de hoje, meu alvo é Cristo. Eu estou nessa estrada e eu quero continuar nessa estrada. E é disso que nós vamos falar. Aliás, deixa eu já deixar uma coisa muito clara aqui, principalmente, claro, para todos nós, mas principalmente para você que nos visita, para você que está nos visitando nessa manhã. Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Vida Nova em Jabaquara, uma igreja que não é perfeita. Sim, essa igreja não é perfeita. Aqui somos uma igreja composta por pecadores e pecadoras de todas as idades. Essa igreja não é perfeita. E isso é ruim, não. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Sabe por que isso é ótimo? Porque isso significa que então nós temos aqui, como igreja, espaço para crescimento. Isso significa que cada um de nós aqui, já que não somos ainda perfeitos, nós podemos dizer então: eu estou crescendo. E o nosso tema em Filipenses de alegria: eu estou alegre porque eu estou crescendo. Não somos perfeitos. Se nós dissermos que somos perfeitos, ou se nós aparentarmos qualquer tipo de perfeição nessa igreja, então nós vamos parar de crescer. O apóstolo Paulo ainda, ele diz aqui nesse texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, que ele não obteve ainda a perfeição. Paulo ainda não chegou lá. O apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas, admirável, que viu o Senhor Jesus face a face, o apóstolo Paulo, ele mesmo diz que ele ainda não chegou lá. Pessoas por aí dizem: eu cheguei no topo, eu cheguei lá, eu sou perfeito. Ou ainda que não digam eu sou perfeito, pessoas por aí dizem: errar é humano. Não é uma frase comum aí fora? Mas usam isso para continuar pecando, para fazer a sua própria vontade, a própria vontade do seu coração, que a própria palavra diz que é enganoso. Nós nos enganamos a nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Mas Paulo, numa grande humildade de olhar para si mesmo e perceber que ele é um pecador que precisa de Deus, que continua precisando de Deus, ele vai dizer então: eu ainda não cheguei lá, mas eu sou alegre, porque meu alvo é Cristo. Eu continuo crescendo. A nossa frase principal dessa manhã, a nossa frase de destaque dessa manhã, ela é uma pergunta. A pergunta é o seguinte: você quer obedecer mais, ou você já obedeceu bastante? Percebe a diferença? Você quer obedecer mais, seu alvo é Cristo e você está progredindo, como vamos ler no texto daqui a pouco. Você quer obedecer mais, ou você já obedeceu bastante? Quem diz já obedeceu bastante é como se dissesse assim: eu já vi de tudo, eu já conheço o suficiente, eu já entendi a palavra. Quem pensa que já obedeceu bastante é alguém que diz: tá bom assim, eu já cheguei longe demais, eu agora sei o que eu tenho que fazer. Pode deixar, Deus, agora eu cuido. Pode deixar que eu tenho aqui o meu plano bem certinho aqui na minha mente. É alguém que diz: eu cansei, agora eu vou fazer do meu jeito. Mas nós vamos falar hoje sobre obedecer mais. Abre aí a sua palavra, abre aí a Bíblia em Filipenses capítulo 3. E vamos buscar no Senhor o desejo e a alegria de obedecer ainda mais. Filipenses capítulo
3. O nosso texto de hoje é os versos do 12 ao 16. Filipenses capítulo 3, versos do 12 ao 16. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 12. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, poderoso Pai, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor se revele para nós, que o Senhor se mostre a Tua vontade, mostre o Teu querer, que o Senhor transforme o nosso coração, o nosso agir, Deus. Que o Senhor nos encha da alegria de caminharmos felizes, caminharmos alegres de fato, porque nós amamos ao Senhor e queremos Te obedecer ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficou vermelhinho aqui, irmão. Irmãos, minhas mãos eu fico balançando muito se eu não tenho o microfone. E aí eu sempre peço para os irmãos que eu gosto de usar o microfone na mão. E aí eu prejudico a vida deles, porque eu acho que é melhor eu usar o de lapela. Eu faço isso pela segunda vez. Me perdoa. Se eu fico sem microfone, eu fico assim. Mas eu vou usar o de lapela a próxima vez. Eu vou aprender a minha lição. Mas você quer obedecer mais? Ou você já obedeceu o bastante? Se você quer obedecer mais, primeiro de tudo, não desista. Prossiga. Versículo 12. Prossiga. Não desista. Paulo diz que ele não é perfeito, mas ele prossegue para conquistar esse prêmio. Prosseguir dá a ideia de perseguição, dá a ideia de perseguir alguma coisa com muita vontade, com muito empenho. É correr atrás de alguma coisa que eu quero muito. Aqui envolve uma determinação, aqui envolve uma convicção, uma devoção, uma vontade, uma luta, uma busca em perseguir algo, em progredir, em avançar, porque eu quero obedecer mais. A ideia aqui é como alguém que, cheio de cola nos pés, por conta do pecado que está em mim e na minha volta, eu estou passo a passo, não querendo ficar parado, ou não querendo ir para trás, mas eu estou querendo com muito esforço, não esforço por mim mesmo, mas buscando o Senhor, em intimidade com Deus, eu estou buscando o Senhor, eu estou querendo fazer a vontade dEle, eu estou lendo a palavra, eu quero continuar indo para frente. Progredindo com dedicação, convicção, devoção. Paulo, nesse texto muito simples, muito direto, muito aplicativo, muito claro, ele está levando a sério a vida cristã.
Ele está levando a sério e dizendo: eu estou progredindo. A perfeição, ela vai ser somente lá com o Senhor. A vida sem pecado, ou muito mais do que isso, a vida em que eu sou semelhante a Cristo, porque eu tenho ali aquele corpo glorificado, eu estou ali na presença do Senhor, tudo isso é para o futuro eterno que o crente vai ainda desfrutar. Mas enquanto eu não partir desse mundo, enquanto eu não morrer, ou enquanto o arrebatamento não chegar, eu estou não perfeito, mas também não grudado, colado. Eu estou progredindo, porque eu quero obedecer mais. Em segundo lugar, prossiga sem olhar para trás. Paulo então diz que ele prossegue para o prêmio, ele prossegue rumo à vida com o Senhor Jesus eterna, o presente maior, a linha de chegada. E aí no versículo 13 ele diz: uma coisa eu faço. Primeiro ele fala: eu não julgo aqui que eu sou perfeito, eu não julgo aqui que eu já tenho alcançado o objetivo de Deus para mim, que é me parecer com Cristo de forma perfeita, de forma glorificada. Mas eu entendo isso, eu entendo que eu sou pecador, mas uma coisa eu faço, ele diz, uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo tem uma meta. Meu alvo, cantamos, é Cristo. Uma meta eu tenho. Eu fico imaginando a figura aqui, não como uma figura, aquela figura da pessoa que tem 50 braços e ela faz 1 milhão de coisas, e ela tem 1 milhão de projetos, e ela tem 1 milhão de alvos, e ela tem várias coisas que ela quer fazer na vida, mas eu vejo aqui um apóstolo focado em Deus, no que é mais importante, no que é espiritual, naquilo que são tesouros para a eternidade, não para essa vida. Então Paulo diz ainda no versículo 13: eu me esqueço do que está atrás de mim, e eu avanço para o que está à minha frente. Eu imagino aquele atleta de corrida. E Paulo ama essa ilustração, né? Paulo ama falar sobre a maratona cristã. Nós estamos em uma maratona. Imagina só você correndo uma maratona, ou imagina você assistindo na televisão uma pessoa, um atleta correndo uma maratona, correndo uma corrida, e ele olhando para trás, e ele corre olhando para trás. É cena de desenho animado. Só funcionaria em desenho animado. Eu estou correndo, achando que eu estou indo para frente, que eu estou indo para algum lugar de objetivo, de meta, mas eu estou olhando para trás o tempo todo. Paulo se esquece do que está atrás e avança, de fato, uma coisa só, objetivo, foco, para frente. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio. O prêmio é essa linha de chegada. O prêmio é essa recompensa de perfeição, de galardão, de estar com o Senhor. O prêmio é futuro, mas eu tenho o alvo de continuar obedecendo, de ser parecido já em vida, já na minha vida de salvo hoje. Continuar me parecendo com o Senhor, continuar aprendendo a viver para o Senhor. Esse é meu alvo, diz Paulo. Essa é minha meta. Esse é meu objetivo. Isso está no topo da lista. É isso que eu busco. É isso que eu quero. Algum pastor certa vez disse, não lembro se foi aqui ou se foi em outro lugar, mas um pastor certa vez disse que a vida é como um Enem de Deus, como uma FUVEST de Deus. E Deus, ele não aplica a prova aleatoriamente, por capricho. Deixa eu pegar alguém aqui, o
o Badico ali, ele vai se ver comigo. Hoje eu vou dar uma prova para ele que Badico, Deus falando para você. Você nem acredita, você vai tirar um 0 e eu vou dar risada da sua cara. Hoje eu vou pegar o Badico e vou aplicar uma prova que ele merece e mal. Deus não faz isso. As provas de Deus são para louvor da glória dele. As provas de Deus é para que nós possamos ir bem. É para que nós possamos aprender com os erros, porque provavelmente não vamos tirar 10, mas é para que nós possamos fazer exatamente o que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós, para que possamos avançar, obedecer mais, aprender mais do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz para parar de olhar para trás, parar de viver no passado, aprender sim as lições do passado. O passado nos ensinou, nos ensina, mas deixa o passado para trás. Viva o que o Senhor tem para a sua vida hoje, progredindo, avançando. Como diz a frase aí fora, quem vive de passado é museu. Pense no passado como provas que o Senhor já aplicou na sua vida. E com alegria, nosso tema do mês, do mês não, né? De vários meses, no livro de Filipenses. Pense com alegria, o Senhor me dá novas provas, novos testes, novos Enems, novas FUVESTs, o Senhor me dá novas amizades, novas experiências, novas oportunidades. O Senhor continua me abençoando dessa maneira para que eu possa crescer e isso ser adoração para a glória de Deus. Agora, se o passado te faz lembrar de pecados, de erros, de besteiras aí que foram feitas, não se esqueça, meus queridos, não se esqueça que Jesus pagou o preço naquela cruz. Está perdoado, está pago, está perdoado. Romanos 8:1, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está pago, está perdoado, está tudo certo. Vai para frente agora. Meu irmão, minha irmã, não deixa isso te acusar a um ponto de que, nossa, mas eu errei tanto, eu fiz, e talvez pode ser uma coisa que você fez há muitos anos atrás, pode ser uma coisa que você fez recentemente, mas não olha para isso e fala, não, eu fiz isso e, poxa, e agora não tem mais jeito, e a culpa, e não viva assim. Peça perdão se não pediu ainda, se arrependa se ainda não se arrependeu, mas lembre-se que o Senhor perdoou, siga em frente. Não é também para pensar no passado, o Senhor me perdoou e acabou minha vida, porque eu fiz aquilo. Obrigado, Deus, o Senhor me perdoou, mas eu não tenho mais utilidade nenhuma. Obrigado, Deus, o Senhor, eu entendo que o sangue de Jesus me perdoou, eu entendo que eu não tenho mais a condenação, eu não sou cobrado por aquilo, eu não vou ser condenado por aquilo que eu fiz no passado, eu entendo, obrigado, Jesus, eu te amo, obrigado pelo perdão, mas minha vida acabou, é o fim. Ou seja lá o que foi no passado, o que houve, o que aconteceu, e agora você olha para o presente e fala, eu não tenho mais utilidade nenhuma, acabou. Não pense assim. Prossiga para o alvo, tenha a meta.
Não precisa nem dobrar a meta, como diz a Dilma lá no vídeo no YouTube. Tenha a meta de obedecer mais. Eu quero obedecer mais. Se você quer obedecer mais, em terceiro lugar, leia a Bíblia. Desenvolva-se. Não é milagrosamente. Não é automaticamente. Não é num passe de mágica. Eu preciso me desenvolver. Esses dias o David, faz um tempinho, né, a gente fez aquele clássico, aquela clássica atividade de colocar ele na parede e dar um risquinho ali para ver o crescimento dele, né? Aí passou algumas semanas passaram, aí ele foi lá e foi se medir de novo. Aí ele viu que ele cresceu ali um tiquinho de nada. Mas o bicho ficou feliz. Pulava de alegria. Eu cresci. Nossa, que incrível. Parece mágica. Parece um passe de mágica. Parece algo instantâneo. Poxa, há uns dias atrás eu estava assim e agora eu estou um pouquinho mais acima. Parece que foi mágica, milagre. Mas não foi. O corpo dele foi biologicamente, cientificamente, seja lá o que, faltei nessa aula, mas o corpo dele foi crescendo. Não foi sem sentido nenhum. Primeiro que eu tenho que olhar para o meu crescimento com Deus com muita alegria. Eu estou crescendo. Eu não cheguei lá ainda, mas eu estou crescendo com Cristo. Segundo, que não só ter essa alegria imensa, mas eu tenho que olhar para esse crescimento e agradecer ao Senhor e entender que é o Senhor trabalhando na minha vida, não é automático. Precisa desenvolver-se. E o versículo 15, Paulo começa agora a falar com aquelas pessoas que são maduras. Ou melhor, Paulo começa aqui a demonstrar que todo o raciocínio dele anterior é um raciocínio de pessoas maduras. Olha lá o versículo 15. Depois de dizer que prossegue para o alvo, o versículo 15 diz: todos, pois, que somos maduros. Nós somos maduros. Todos nós maduros tenhamos este modo de pensar. Esse modo de pensar de que eu não tenho a perfeição, eu não estou aqui porque o passado acabou comigo, um pensamento de que eu estou aqui para obedecer mais o Senhor para a glória dele, um pensamento de que eu estou de olho caminhando na corrida para a linha de chegada, para o prêmio, para estar com Cristo, para ser como Ele. E isso é pensamento de pessoas maduras. Isso se chama amadurecer na trajetória. Na trajetória da vida, eu estou amadurecendo, porque o Senhor trabalha em mim. Porque eu busco o Senhor da palavra. E Ele me ensina. Você é alguém maduro? Você é alguém, primeiro de tudo, que entende que é um pecador redimido, para você que é salvo? Entende que é falho? Entende que não é o bastante sozinho? Entende que não consegue fazer as coisas corretas para o Senhor por si mesmo? Precisa de Deus, precisa da igreja, precisa de bons conselhos. Você é alguém que entende diariamente a graça e a misericórdia de Deus na sua vida? Você é alguém que compreende que
A salvação significa que eu estava reprovado. Ainda que fosse um pecado apenas, ainda que fosse um erro apenas, ainda que fosse uma falhinha lá no passado, eu já estou reprovado. Porque o pecado já me reprovou. E você entende que, embora totalmente reprovado pelo pecado, o Senhor Jesus morreu na cruz por você, para que Ele tomasse essa culpa no seu lugar. Você é uma pessoa madura que entende que a vida às vezes é uma montanha russa, que entende que às vezes você vai falhar e você precisa se levantar. Às vezes você vai ter uma decisão errada e você precisa voltar atrás e tomar a decisão certa. Você é uma pessoa madura que entende a sua fraqueza, mas entende o Deus que te mantém forte, que te dá força. Você é uma pessoa madura que, enfim, pode dizer com alegria: eu continuo crescendo. No fim das contas, a grande pergunta, no fim das contas, a grande conclusão é que eu preciso da palavra. Eu preciso não só de conhecimento na palavra, mas eu preciso que ela seja importante na minha vida. A grande pergunta, no fim das contas, é: qual é o peso que eu dou para o que Deus diz? Qual é o peso que eu dou para o que Deus diz? Se a meta é Cristo, se o alvo é Cristo, se a perfeição ainda não chegou, mas Deus trabalha em mim para que eu viva nessa vida para Ele, então eu preciso me perguntar: eu estou dando a importância devida ao que o Senhor da palavra, ao que o Deus da palavra diz? Isso é maturidade. E isso é alcançável por todos nós. Por todos nós. Será que você pega o que os pregadores aqui dizem? São vários os pregadores aqui na IBVN. Além de mim, tem o irmão Daniel, tem o Tiago Monteiro, tem o pastor José, tem o pastor Wilson, tem o pastor Nori. Você recebe o que essas pessoas pregam aqui no púlpito como: é a opinião deles, é o jeito deles de pensar, é só um conceito, é só o que está na cabeça deles. Ou você encara como palavra de Deus, instrução de Deus, para que eu e você continuemos crescendo. Instrução de Deus, porque eu sou um pecador e Deus é o meu Deus Salvador, que me corrige, que continua me corrigindo. O Deus que não abre mão, o Deus que não desiste, o Deus que continua me corrigindo até o grande dia em que eu vou louvá-lo para sempre, estar com Ele para sempre, adorá-lo para sempre. Pensando nesse texto do apóstolo Paulo, pensando no compromisso do apóstolo, no desejo do apóstolo de continuar crescendo em obediência, a minha reflexão na semana diante do Senhor foi dizer: Senhor, me ajuda a ter esse desejo também. Me ajuda a não só ter o desejo, mas me ajuda a
a mudar atitudes que eu preciso mudar. O Senhor fala comigo. O Senhor fala com cada um de nós. Meu pensamento essa semana foi de olhar para Deus, de olhar para a minha pequenez e falar: Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. E aí o verso 16, no verso 15, somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Paulo, então, só concluindo esse trecho do versículo 15, Paulo, então, ele está praticamente dizendo assim: tudo que eu falei aqui sobre o alvo ser Cristo é para gente madura. E se você não concorda, existem pessoas que não vão entender, não vão concordar com isso, porque elas são imaturas. Paulo está dizendo basicamente: o que eu estou falando é certo. Paulo pode dizer isso, ele é inspirado, a palavra inspirada de Deus. O que eu estou dizendo é certo. E aqueles que não concordarem, porque vão ter pessoas com outro modo, com outro pensamento, com um pensamento diferente, esses infelizmente estão ainda errados, precisam crescer mais. E aí no versículo 16, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Talvez esses ainda vão precisar caminhar um pouco mais para entender que a vida cristã não é, por exemplo, eu somente aguardar o céu, aguardar a eternidade. Estou salvo, sou de Cristo, agora é só esperar o céu, só esperar a eternidade. Talvez a pessoa precise entender que aqui na terra, na vida, ela foi chamada para uma obediência constante, para uma transformação constante que o Senhor faz nela. Ou talvez essa pessoa é madura, ela entende e agora ela pode ensinar outros, ela pode ajudar outras pessoas, ela pode encorajar, ela pode ser bênção de Deus na vida de outros, porque ela já está mais avançada na maratona, mais à frente na maratona. Seja como for, nós precisamos andar de acordo com o que nós já alcançamos. Eu não cobro David, eu não cobro meu filho David para que ele vá na padaria de manhã e compre pão. Estou aguardando esse momento, quando a paternidade vai compensar nesse sentido. Brincadeira. Um dia eu vou mandar ele comprar pão, eu vou ficar em casa, falar: filho, vai comprar pão, eu vou ficar aqui. Eu não cobro o David de fazer isso, porque ele ainda não aprendeu a comprar pão. Ele ainda não sabe fazer isso, ele não teve essa lição aprendida ainda na vida dele. Mas eu cobro o David de comer sozinho, e é uma luta. Fala aí, amor, é uma luta, mas ele já aprendeu, ele sabe e ele pode, mas é difícil. E quantas vezes eu não consigo? Mas eu sei que ele é perfeitamente capaz, que essa lição ele já aprendeu e que ele pode comer sozinho. Deus não me cobra pelo que ele ainda não me ensinou. Deus não me cobra pelo que ele ainda não me ensinou. Deus não me cobra por aquilo que Deus na verdade me cobra por aquilo que ele já me ensinou, aquilo que eu já assimilei, aquilo que eu já aprendi do Senhor. Isso é um relacionamento de pai para filho. O nosso Pai Celestial, no relacionamento dele com os seus filhos salvos, pecadores redimidos. Ele nos impulsiona, nos ajuda, nos coloca em testes, sabendo que nós podemos passar por cada um deles, enfrentar cada um deles. E é assim que funciona. Em resumo,
Eu preciso andar de acordo com o que eu alcancei. Eu preciso, e é um desafio para nós que pregamos aqui, eu preciso ensinar aquilo que eu aprendi. E aprender não só acumular conhecimento, uma lista de conhecimento que eu tenho dentro da minha cabeça. Eu preciso ensinar aquilo que eu aprendi também na vida prática, na obediência a Deus. Eu preciso progredir e continuar andando, continuar alcançando, continuar vivendo deste modo, de acordo com aquilo que Deus já tem me ensinado. Seja pouco, seja muito. Talvez na simplicidade você diga: eu não conheço tanto assim, mas você conhece o bastante já. O suficiente que Deus quer de você agora, para a sua obediência. Ou talvez você conhece muito e você sabe de muitas coisas, mas do mesmo modo o Senhor quer que você use isso para um motivo só, uma coisa só, como o apóstolo diz: o alvo, que é Cristo, e de ser semelhante a Ele. A vida cristã, ela não é somente sobre acumular essas informações, é sobre transformar o que eu aprendo em prática, o que eu li em prática, o que eu ouvi em prática, em não ser somente ouvinte, mas praticantes da palavra. Então, conhecer a Deus, andar com o Senhor, avançar, progredir na meta, ser feliz de continuar aprendendo e obedecendo o Senhor, é uma tarefa árdua, é uma tarefa que eu me esforço, mas é uma tarefa que faz parte da vida do vivo, de quem está vivo. Não tem meias palavras nesse texto. Deus quer que eu ande de acordo com o que eu já aprendi. Essa é a minha responsabilidade. É isso que eu preciso fazer. Você quer obedecer mais ou você já obedeceu bastante? Qual é a sua resposta? Qual é a resposta do seu coração? Considerações finais aqui. Daqui a pouquinho nós vamos para as nossas aulas DBD. Reenfatizando, nós somos pecadores e perfeição é somente no céu. Mas isso não pode ser desculpa para eu fazer o que eu quiser da vida. Ele me resgatou, Ele me comprou. O Senhor Jesus eu chamo de Senhor porque Ele é o meu mestre. Então não é uma brincadeira. É buscar ao Senhor, é viver pela fé. Nós vamos sim falhar, mas quando você perceber a falha, não continue ali. O mesmo Deus que te perdoou para a salvação é o Deus que te perdoa para um constante relacionamento com Ele. Uma constante vida de amizade, intimidade com Ele. É por isso que nós precisamos continuar ajoelhando-se no chão ali, em oração ao Senhor e pedindo perdão para Ele. Pedindo perdão ao Senhor para que possamos andar com o Senhor. E para que Ele possa continuar trabalhando em nós para a nossa maturidade.
Avance as casas da obediência na sua vida, na sua jornada, na sua trajetória. Avance as casas da obediência no tabuleiro da jornada cristã. Vai para frente. Com alegria, vai para frente. Vamos para frente. Essa igreja não é perfeita. Significa que nós temos muito o que melhorar para a glória de Deus. Vamos seguir em frente. Duas dicas para a nossa vida. Serve para a minha também, com toda certeza. Se é correto, se é algo correto, se é algo que Deus aprova e permite, se é algo correto que você está pensando, mas isto está te atrapalhando na sua vida com Deus, faça menos. Diminua a frequência. Se é algo correto, se é algo bom, mas está te atrapalhando na sua vida com Deus, faça menos, diminua a frequência. Mas se é pecado, se é errado, pecado, ofende a Deus, não precisa nem terminar a frase, né? Se arrependa. Pare, fuja, procure ajuda. Mas a meta é Cristo. Uma última menção aqui, para a gente terminar. Na ordem de Deus, esse soberano Deus que planejou a salvação, na ordem de Deus, a obediência ela vem depois da salvação. Eu quero terminar com isso para deixar bem claro para você que talvez ainda não entregou sua vida para Jesus. O primeiro passo não é a obediência. Não adianta você falar, eu vou parar de fazer isso, eu vou deixar aquilo, eu vou consertar minha vida nisso. Não é obediência. O primeiro passo é entregar sua vida para Jesus. É simplesmente crer que Ele pagou a culpa do pecado que você merecia. A culpa do pecado que te condenava para uma vida sem Deus. Efésios 1:7, não sei se dá para pôr ainda na tela, para encerrar com esse texto. Efésios capítulo 1, versículo 7. Está aí na tela, obrigado. Diz o seguinte: nele, e é sobre Jesus o Cristo, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, lendo na tela agora, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Creia no Senhor Jesus, Ele te perdoa. Creia no Senhor Jesus, Ele te resgata, Ele te compra, Ele te adota para a família de Deus. E isso é graça, isso é bondade do Senhor. Depois disso, esse Espírito Santo que agora vai habitar em você, esse Espírito Santo, que essa nova vida, como diz a placa da igreja, essa vida nova que você agora tem com Cristo, o Senhor vai te ensinar nos testes da vida a obedecer cada vez mais. E quando esses testes chegarem, e se você já estiver no meio de um desses testes,
lembre-se que uma coisa você precisa fazer: prosseguir para o alvo, que é Jesus. Obedecer mais. Vamos orar e nós vamos